Vamos para a próxima questão, né? Uma questão que eu queria que vocês respondessem aí também, uma questão para especialista, né? Uma questão do mesmo concurso. Marque a alternativa correta no diagnóstico mais provável para a descrição clínica radiográfica que se segue. Paciente 38 anos, sexo masculino, apresenta lesão radiolúcida multilocular com aspecto de favo de mel, na região posterior da mandíbula esquerda. Alternativa A, odontoma composto, B, fibroma odontogênico, C, cisto radicular e D, tumor odontogênico ceratocístico. Vamos lá, gente. Eu quero ver vocês colocarem as alternativas que vocês acham aí. Sempre, gente, tomem cuidado, leiam com carinho, não façam, não leiam e já respondam de sopetão, porque a gente pode perder uma questão que a gente sabe, né? Então, isso é um detalhe bastante importante que eu quero que vocês levem de ensinamento também, porque às vezes a gente pode errar uma questão que a gente sabe, a gente não tem grandes problemas para acertar. Então, esse é um detalhe importante que eu quero que vocês deixem guardado isso na cabeça. Marque a alternativa, então, paciente de 38 anos, isso é um detalhe importante. Sexo masculino, apresenta lesão radiolúcida multilocular com aspecto de favo de mel. Lembra, gente, lembrem, o que tem características multiloculares com aspecto de favo de mel? O Saulo colocou aqui, realmente eu concordo com ele. Ele colocou que mixoma pode ser. Realmente, o mixoma pode ter essa característica de favo de mel. Alguém lembra outras lesões que podem ter essa característica de favo de mel e é multilocular na região posterior? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o mixoma que o Saulo colocou. E outra, alguém lembra? O mixoma, até quando a gente lembra das características do mixoma, uma das características do mixoma é que ele pode ter esse aspecto favo de mel, mas ele pode ter outros dois aspectos, né? Raquete de tênis ou teia de aranha. Então, aqueles múltiplos locos, múltiplos pequenos cistos, não vão ter aquele formato arredondado, vão ter formatos mais retificados, né? Como teia de aranha ou raquete de tênis. E a Mariana, Jaxiane e a Alana mataram a pau, Thelma, falaram de ameloblastoma. Sim, quem tem essas características de lesão multilocular, aspecto de favo de mel, na região posterior da mandíbula, é o ameloblastoma. E aí, além do ameloblastoma, tem o que mais? O mixoma, e como vocês, uma boa maioria, não foram todos que acertaram, mas não tem problema, é aquela questão que eu falei, importante não é acertar aqui, é acertar lá no concurso que vocês forem prestar. Então, errou aqui, aprende. Não vai errar numa questão depois, posterior. Então, aqui, quem tem essas características de multilocular com aspecto de favo de mel? Ameloblastoma, mixoma e tumor odontogênico queratocístico. Por exemplo, lesão de células gigantes pode ter central? Pode, mas aí geralmente é localizado aonde? Na região anterior. E aí faz diagnóstico com quem? Com quem a gente já viu, acabou de ver uma questão, cisto odontogênico glandular, por exemplo. Então é assim que a gente vai memorizando. Adriano está falando que já ouviu falar também no termo degrau de escada. Não é tão comum, tá, Adriano? Mas pode ser degrau de escada, raquete de tênis e teia de aranha. Esses são os últimos dois são mais falados e mais bom que você colocou isso, porque daí a gente pode ter essa informação. O Saulo está perguntando, fibroma também tem? Por isso eu confundi? Agora eu preciso relembrar, eu não estou lembrando com convicção, tá, Saulo? A grande maioria, se eu não me engano, dos
fibromas odontogênicos são uniloculares, né? Mas aí eu tenho que consultar depois se alguém googar aí, depois me fala, tá? Mas eu não tenho certeza, tá, Saulo? Então, a localização do fibroma odontogênico eu sei que não é comum ser na região posterior, ele é mais localizado na região anterior. Então, pela localização, a gente não fica com um fibroma odontogênico como resposta. Alternativa A, odontoma composto. Não é porque o odontoma ele não apresenta imagens radiolúcidas multiloculares. Geralmente, ele vai apresentar imagens radiopacas. Ele é um tumor odontogênico, é o tumor odontogênico mais comum. De que origem é o tumor odontogênico ou odontoma? Origem mista, né? Ele tem componentes neoplásicos epiteliais e componentes neoplásicos mesenquimais. E é o mais comum. Composto é o que acontece mais na região anterior da maxila. Ele não é tão comum na região posterior também. Então tem esses detalhes importantes. Fibroma odontogênico é um tumor odontogênico que acontece mais na região anterior da maxila ou da mandíbula, né? Ele, para mim, eu acho que é uma imagem predominantemente unilocular, aí eu tenho que consultar, não sei, o Saulo falou dessa possibilidade, mas eu não lembro exatamente, tá? Cisto radicular, claro que daí teria que ter no enunciado falando, né, de necrose pulpar, teria que ter falando que está na região apical do dente, e não, né, nessa característica de não tem essa característica de favo de mel. Geralmente ele tem essa característica de ser uma imagem radiolúcida unilocular. Não tem essa questão geralmente relacionada com multilocular. Isso é um dado bastante importante quando a gente fala dessas lesões radiolúcidas multiloculares na região posterior de mandíbula. O Sal está falando que tumores odontogênicos de origem, eles são mesenquimais mesmo. Agora, eu não lembro dessa questão do fibroma odontogênico. Então, depois a gente dá uma revisada aí, tá, Sal? Mas sem problema. A gente vai... O importante fixar que essa questão do multilocular região posterior, tá bom? Então, vamos ver uma imagem aqui para vocês fixarem. A resposta é o tumor odontogênico queratocístico, lembrando que era o nome antes de 2017, agora a gente voltou a chamar ele de queratocisto odontogênico, tá? Isso é um detalhe importante, né? Antigamente, até 2017, falava-se de tumor odontogênico queratocístico, essa é uma prova de 2014, obviamente que a nomenclatura naquele momento, naquela situação era o tumor odontogênico queratocístico, ele pode ser agressivo, lembra, né, dessa característica que eu ressaltei na aula passada, que ele não expande corticais, é localizado na região posterior da mandíbula. Quem que dá origem a essas lesões de tumor queratocisto odontogênico? Restos celulares da lâmina dentária. E existe uma correlação com o que a gente conversou no começo da aula lá, né? O pessoal estava falando de cisto de Gorlin, mas é síndrome de Gorlin que tem essa correlação com o queratocisto odontogênico. Então, síndrome do carcinoma nevoide basocelular. Pode ter um dente incluso envolvido? Sim, é muito comum que tenha o terceiro molar envolvido. Vamos ver um caso aqui, só para vocês, para a gente ilustrar aqui o caso. Né? Olha essa região. Quem assistiu a aula passada, a superclasse passada, viu, né, a gente vê nessa região posterior, existe um certo abaulamento, existe até uma edentação nesse local, porque o dente antagonista tá traumatizando esse local, muito provavelmente pelo crescimento. Mas um dado importante em relação a esse cisto, o que está acontecendo? Que ele não está expandindo muito as corticais. A gente vê a lingual, né, lá na região lingual do 38, que está um pouco expandido, mas não é significativo. Quando a gente vê a imagem radiográfica, vamos ver a radiografia aqui, aí a gente vê que era uma lesão extensa, né? E pelo tamanho da lesão, o que acontece? Não houve uma expansão significativa da cortical. Então, esse é um detalhe bastante importante. Vamos ver aqui num tamanho maior aqui, né? E aí a gente vê, né, que essa lesão, olha de onde ela vem. Ela pegou esse pré-molar, o 34, né? 34 ou 35? 34, eu acho. Peraí. 31, 32, 33, 35, né, na verdade.
Aí, desde a distal do 35 até a região praticamente do terceiro molar. Então, uma lesão bastante extensa, e mesmo com esse tamanho de lesão, o que acontece? Uma expansão cortical pequena. Quando você estiver diante de uma lesão assim, que é bastante extensa, você vê uma extensão na região anteroposterior bastante grande e com uma expansão cortical pequena, geralmente é um indicativo de queratocisto. E essa foi a nossa primeira hipótese, e realmente era um queratocisto odontogênico. E aí a gente vê também que era uma imagem, assim, ligeiramente, né, vamos ver, não dá para a gente falar que é multilocular, porque a gente não vê lóbulos específicos, mas a gente consegue ver se forçar um pouquinho essa multilocularidade dessa lesão aí. Então, essa questão foi referente ao queratocisto, né, referente aos tumores odontogênicos queratocísticos, e agora vamos falar da próxima. Ah, não, tem uma outra imagem aqui, né, eu fazendo a punção, até na aula passada a gente falou dessa técnica de punção que é muito importante para diferenciar, fazer um diagnóstico diferencial entre as lesões císticas e também para descartar a possibilidade de ser um hemangioma intraósseo, porque se você fizer uma lesão, não faz a manobra de punção anterior, você pode cair numa lesão de hemangioma intraósseo e, consequentemente, ter problemas sérios durante o transoperatório dessa lesão que você não viu se era ou não hemangioma intraósseo. E vamos para a última questão do